Boa noite, minha gente. É com muito prazer, hoje estamos recebendo, né, Cajal Menezes, né? Cajal Menezes que tem uma história bacana, né? Atualmente é vereador aqui na nossa cidade, já foi vice-prefeito, né, 2 vezes, presidente da Câmara, mas também é historiador, né? E tem uma história bacana, ele que representa a família Menezes, essa família que ajudou a construir a cidade de Monteiro, e o Cajal vai falar um pouco sobre a chegada deles aqui da nossa cidade, né? Cajal, com muita alegria, né, com muita satisfação, e eu quero te agradecer e pedir muito obrigado, né? A gente rapidamente conversamos e você aceitou esse nosso convite, né, de participar. Esse que provavelmente será nosso último podcast aqui do ano, né? E vamos fechar com essa história de Monteiro, né, com o Cajal Menezes. Esse ano que Monteiro completou 152 anos, né? 150. E isso é muito bacana. O Cajal aqui também, nas redes sociais dele, né, lá no Facebook, fez muito sucesso, né? Mostrando as fotos antigas, aquelas fotos em preto e branco da época praticamente da colonização, digamos, uma colonização do crescimento de Monteiro, né, Cajal? Cajal, fica à vontade, né? A gente... Um abraço, uma boa noite a todos os internautas, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Agradecer a você, Ricardo. A gente tem uma amizade de longas datas. E para mim é uma alegria imensa estar falando, inclusive, de um assunto que eu amo, que eu gosto, e que eu tenho certeza que a todos que estão nos acompanhando vão gostar desse bate-papo descontraído e mostrando realmente a importância da história. O nosso município ele completou 150 anos de muita história, né? Uma história bonita, uma história de muita luta, em que antes era a Lagoa do Periperi, depois Lagoa do Monteiro, e a partir de 1935 foi nominada de Monteiro. E a nossa cidade ela tem um compartimento muito grande, né? Os municípios de Zabelê, São Sebastião do Buzeiro, Camalaú, Prata, Tigre, Sumé, todos esses municípios, eles pertenciam a Monteiro até 1920, 1930, 1940 ainda nós tínhamos 5, 6 municípios que pertenciam à cidade de Monteiro. Então nós temos uma história na Paraíba como um todo, uma história de luta, encravada na região do Cariri, paraibano, a região do semiárido, que eu sempre digo, Ricardo, que a gente está na região que é mais árido do que semi. Exatamente. E graças a Deus a gente está tendo esse ano aí, um ano até diferenciado de inverno, mas eu estou à sua disposição para que nós possamos ter esse bate-papo descontraído e que os internautas possam estar nos acompanhando e vendo esse programa, que é um sucesso, eu tenho acompanhado. E você está de parabéns por esse resgate da nossa história, da nossa cultura e de ouvirmos sempre pessoas que têm o que mostrar, o que falar, e isso é que é importante, essa convivência. Exatamente. A gente trabalhou com essa questão de resgate, né? A gente, quando lançou esse Cariris Podcast, a gente tentou trazer um pouco de tudo que talentos tem, né? Muita gente diz assim, Monteiro não dá podcast. Mas Monteiro tem uma importância tão grande a nível Nordeste, Isso. A nível Brasil, né, que é fantástico. A gente temos hoje aqui Flávio José, Banda Magníficos, né, e outros artistas a nível nacional, né, Imar Cavalcante, temos o poeta João Filho, que fez muito sucesso. Foram, assim, de acordo com suas épocas, né, e Dejinha de Monteiro, né, nos representou muito, até com o seu nome. E eu vi essa solução aqui na cidade de Monteiro, a gente trazer esse resgate cultural, né. E esse resgate cultural me trouxe essa especulação, principalmente, para convidar você, principalmente, né, eu tenho esse livrinho aqui, esse livro, não sei se vocês ainda têm esses exemplares, né? Esse aqui, ó, de Alcindo Menezes, Uma Vida, de Antônio, acho que é Antônio Rafael Menezes, né? Isso. E eu sempre lia esse livro quando era criança. Meu pai, na época, era, acho que vereador aqui na cidade, ganhou esse livro lá na Câmara, né, que representa o nome do seu pai, né? Isso. Do seu avô, né? Casa... Hoje é o Palácio Alcindo Bezerra de Menezes. Então eu sempre acompanhava, sempre, querendo ou não, eu sempre lia, né? Esse livrozinho, né? Sempre era um livro de cabeceira. Eu ficava lendo, normal, acho que 94, 95 eu devia ter uns 11, 12 anos. E eu ficava achando bacana que vocês, a família de vocês trouxeram o Grande Hotel, né?
para cá, para Monteiro, campo de pouso, né, campo de aviação hoje chamado, o mercado público, né, isso, lavaderia, açude. Aí disse, pô, que bacana, eu achava aquela história bacana. E como foi essa vida, Cajó, assim, que os primeiros chegou, foi seu avô, os primeiros a chegar, como foi? Isso, o meu avô, né, que é o Alcindo Bezerra de Menezes, os pais deles eram professores. E eles eram professores naquele tempo chamava-se Lagoa de Baixo, que é Sertânia, município de Sertânia, hoje município de Sertânia. Meu Deus. E o meu avô, ele é farmacêutico de escola, ele terminou em 1916 e quando ele terminou, ele com uma sociedade, ele abriu uma farmácia no município conhecido como Rio Branco, que é Arco Verde, município de Arco Verde. Então ele vinha de trem para Arco Verde, o trem naquele tempo ia do Recife até Pesqueira. O meu avô, ele nasceu na zona norte da mata, e ele vinha, portanto, de trem do Recife até Pesqueira, e em uma dessas vindas ele conheceu Maria das Dores Rafael, que era minha avó, e aí começaram a se olhar ali e ter correspondência, né, através de cartas e tal, e terminou ele vindo a casar com Maria das Dores, que era filha do coronel Manuel Rafael. E meu tio conta, e os mais antigos contam, que ele fez uma carta, o meu avô, pedindo ela em casamento. E esperou 6 meses para ter a resposta, e sem se encontrarem. Aquele tempo era. Então, de forma que ele, quando ele casou, mais ou menos em 1918, ele colocou uma farmácia aqui. É tanto que a nossa farmácia lá, Farmácia Menezes, que a gente tem um título de pai para filho desde 1918. Ela completou agora 104 anos. 104 anos. Então, meu avô, quando ele veio para Monteiro, ele casou com a filha do coronel e colocou uma farmácia, onde é uma casa que fica, uma casa histórica, uma casa tombada. É no mesmo local? No mesmo local ali, onde fica próximo à Praça João Pessoa, né, ali por trás da Praça João Pessoa. Era a farmácia São Francisco. E ele criou os filhos nesta casa, e daí ele trouxe o Dr. Jaime, né, que era depois veio ser o dono do cartório. Então o Dr. Jaime, que é o pai de Dr. Epaminondas, Dr. Nondinha, ele veio para Monteiro também, depois chama Tia Helena, que era casado com Pedro Marcelino, veio também para Monteiro. Isso tudo na década de 25, esse pessoal ele trouxe para Monteiro. E os pais eram professores em Sertânia, tanto que em Sertânia tem uma escola Jorge Menezes. Ainda hoje tem essa escola, é uma escola tradicional, uma escola que é uma das principais escolas públicas do município de No caso, Sertânia. era o Jorge Menezes, não seu pai. Não, meu pai, o avô dele. O avô do meu pai. Ah, entendi. Jorge Menezes, ele era professor, né, então, através disso, o meu avô ele veio para Monteiro. E ele, através da farmácia, ele era farmacêutico, repito, de escola, pegou amizades, né, com a esposa, era conhecido como Mariquinha, filha do coronel, e ele tinha um comércio com os fazendeiros, ele tinha uma amizade muito grande. Então, por volta de 1940, houve um problema político aqui na nossa cidade, as facções políticas, e o governador naquele tempo ele nomeava, né, era o interventor. O meu avô ele não foi prefeito por eleição diretas, né, naquele tempo, era nomeado pela nomeação. Então o governador da época, vendo esse problema, começou a analisar e
e pegar algumas sugestões. Foi aí onde surgiu o nome do meu avô como uma pacificação para aquele momento político que estava vivenciando a nossa cidade. Por isso que no livro fala prefeito sem ser prefeito, na era dos prefeitos. Isso. Porque eu sempre vi esse Ele era político, né? Ele era farmacêutico, né? E ele fazia pequenas cirurgias, ele consultava, então ele manipulava. Isso era época para ela, era evolução, né? Ele fazia a medicação. Ele, como farmacêutico, ele tinha esse poder e esse dom de curar. É tanto que eu ainda conheço muitas pessoas acima de 75, 80 anos, tenho vários testemunhos de pessoas que passaram por ele, que chegaram às vezes com um corte, que os pais levavam porque a criança estava com febre. Naquele tempo existiam muitas doenças e poucos remédios, como tem hoje. Eu já alcancei o seu pai fazendo essa parte. E depois passou para o meu pai. Exato. Interessante. Cajó, quer dizer que teus avós, eles casaram em Monteiro, não é isso? Casaram em Monteiro. Eles vieram, tipo assim, aventurando, sair de Pernambuco para Paraíba, assim. Qual era esse tipo de atrativo, assim? Ele fixou-se em Arco Verde durante o ano. Ele tem uma farmácia em Arco Verde, né, que era Rio Branco. E aí ele conheceu a minha avó nesse trem. E quando ele veio para aqui, ele já veio certo de casar. O coronel, com certeza, deve ter dado a mão, ajudado. Ele tinha muitas posses, o coronel Manuel Rafael, que morava ali em frente à igreja, onde depois foi o cinema. Aquele casarão ali era dele. E ele, em 1917 para 1918, ele veio morar em definitivo aqui na cidade de Monteiro. Entendi agora. E aí qual era a média de idade dele, assim, Cajó? Quando ele veio, ele tinha 23, 24 anos. Bem jovem. Era jovem. Ele tinha se formado, fazia 2 anos que ele formou-se em 16, 1916. Deve ter se formado aí com 22 anos. Muito jovem. E logo quando se formou, ele colocou essa farmácia. Então ele tinha aquela visão empreendedora, né? Tinha visão empreendedora. Talvez Sertânia devia já ter Arco Verde já ter, isso. Monteiro não ter ainda, né? Monteiro não tinha, né? E ele aí veio para a cidade de Monteiro e essas cidadezinhas circunvizinhas, né? Naquele tempo Monteiro tinha mais gente morando na zona rural do que propriamente na cidade, né? Até a década de 60 nós tínhamos mais pessoas morando na zona rural do que na cidade. E os acontecimentos, todos eles se passavam na farmácia São Francisco, a farmácia de seu Alcindo, doutor Alcindo, do seu Alcindo. E ele, voltando aí para 40, né, quando ele assumiu, que foi o governo era de Rui Carneiro, e que eles se tornaram tão amigos que eram compadres, depois se tornaram compadres. Rui Carneiro, inclusive, instalou o governo da Paraíba, aqui na cidade de Monteiro, durante 10 dias. Ele instalava em Campina Grande, em Patos, em Souza, em Cajazeiras. Instalava e trazia o governo para a região. Então, durante 10 dias, o governador Rui Carneiro ficou aqui instalado na cidade de Monteiro. Ele ficou, inclusive, nessa casa, pernoitando na casa do meu despachando. Ele lá ia para a prefeitura e no fim da tarde ele ia conversar, bater papo na farmácia, e instalou o governo aqui, atendendo às reivindicações das cidades circunvizinhas, da região como todo. Naquele tempo tinha essa dificuldade também de transporte, né? Então ele, quando vinha para Monteiro, devia ser uma vez ao ano, a cada 2 anos. Será se era de caminhão, cavalo? Naquele tempo, eu acho que em 40 já tinha carro. Já tinha carro? Já tinha carro. Trem não tinha, né? Não. A Paraíba é muito pobre, vamos assim dizer, de ferrovias, né? De forma que aí ele tem uma visão realmente muito empreendedora. O açude público, né? O açude da cidade era um pequeno barreiro. Sim. E ele fez um verdadeiro mutirão. É tanto que daquelas fotos que eu coloquei, você pode observar que tem ali umas 80, 100 pessoas trabalhando. E a gente chama, o pessoal mais antigo, né, que era feito no couro, né? Era puxado no burro
botava o material e ficava pilando, e botava o material e ficava passando os animais. Bacana, e pilando. Isso por volta dos anos 40. Isso por volta dos anos 40. Ele também iniciou a construção do Grande Hotel e a construção da prefeitura, do prédio da prefeitura municipal, que eu estava inclusive vendo hoje, está passando por uma pequena reforma, o prédio da prefeitura municipal. Não tem um prédio daquele, com 80 anos de construção, ele não tem uma pequena rachadura, não tem nada de retoque assim, que diga, não, aqui está rachando e tal. De tão bem construído que foi o prédio da Prefeitura Municipal do Monteiro. Até hoje ele não teve danos nenhum. Até hoje não teve danos nenhum. E aquela foto é histórica, né? Aquela foto é histórica. Foi no governo também do meu avô que ele conseguiu a instalação do Banco do Brasil, onde é hoje. Já existia o Banco do Brasil na cidade de Monteiro, mas o prédio do Banco do Brasil, com aqueles pavimentos, foi uma conquista, né, que inclusive o prédio do Banco do Brasil era com a cidade gaúcha, aquela estrutura, né? E é tanto que dizem que quando chegou a uma certa altura foi que descobriram que estava sendo feito em Monteiro uma estrutura daquela. E então ele fez diversas lavanderias, abriu estradas na zona rural, porque foi exatamente da transição dos animais, né? As pessoas só andavam a cavalo, só andavam de carro de boi, e começou já a ter ali o transporte, que era o Ford, né? Era o Chevrolet, que era o Ford 29. E aí começaram a vir as pessoas da zona rural, as pessoas da zona rural também para a assim. cidade, para fazer a sua feira, pessoal muito religioso para participar das missas, das novenas. Então isso foi muito importante porque houve essa interação. Então o meu avô, ele foi, e tem aí no livro, realmente um prefeito para a época muito importante, né? Nós começamos a ter prefeitos que na época chamavam-se intendentes, não existia o nome de prefeito, eram intendentes, até 1910, 12 era intendente. Então, houve um entrelaçamento muito grande das famílias de Monteiro. Por exemplo, os Menezes, né, que casaram com a família Rafael. Então existe a família tronco mesmo, é a família Torres. Torres Gomes, Torres Rafael, Torres Vasconcelos, Torres Teixeira. Houve um entrelaçamento muito grande. E em 1895 a 1905, o meu tataravô, que era o Francisco José de Torres, ele foi o segundo prefeito aqui da cidade de Monteiro. Isso por volta de 1900. 1900. Então o seu avô ele acompanhou, ele pegou o ciclo do sisal, né, em Monteiro, né? Pegou o ciclo do sisal. Inclusive foi ele que trouxe o sisal para Monteiro. Conta no livro e os meus tios contam que numa dessas vindas, e aí foi antes dele ser prefeito que ele começou a trazer o sisal por volta de 1920 a 1925 por aí. Ele trouxe o sisal, as mudas no colo, no trem. E quando chegou, ele começou a plantar esse sisal, plantou no quintal de casa, depois foi plantando. Ali, o pessoal mais antigo se lembra e sabe, ali onde é hoje o Alto de São Vicente, a Vila Maris, o conjunto Mutirão, ali eram terras dele, né, era do coronel, depois foi do meu avô, e ali eram fazendas de sisal. Ali era cheios de sisal. E houve assim uma grande revolução na cultura. Diversos proprietários plantaram, era uma planta que não tinha praga, que se adaptava ao clima seco daqui, ficava verde o ano todo, e havia uma produção muito grande e um comércio de excelente qualidade. O comércio de Monteiro, na década de 30, de 40, de 50, de 60, foi o sisal e o algodão, que era pujante em todo o Cariri, aqui falando na nossa cidade, eram pujantes mesmo, movimentava o comércio como um todo. As pessoas, os comerciantes, eles compravam toda a produção aqui da zona rural de Monteiro, né, como Tadeu Mendes, como Sebastião César de Melo,
como a família de São Antônio Leal, como diversos outros fazendeiros, eles compravam toda esta produção e levavam para Campina Grande, tudo em Campina Grande. É assim, Monteiro tinha um título de cidade grande, por volta dos anos 40, 50. É verdade. Assim, eu não sei porque Monteiro perdeu essa rotulação, não sei se você já viu falar porque Monteiro perdeu esse rótulo, né? Nós tivemos diversas crises, né? E o algodão ele teve, falando primeiro do sisal, o sisal ele tinha um preço, era um preço, vamos dizer assim, internacional, era uma venda internacional. Aqui já o sisal ele já era transformado aqui, tem aquelas máquinas que chamavam motor de agave, né? Então ele ia e voltava a fibra. Então esses motores de agave que tinham aqui no Alto São Vicente, até quando o seu pai mesmo foi vereador, que na época de Ju foi o último que tinha ainda os motores de agave. Eu tenho uma lembrança. Então até a década de 70 o agave ele tinha um valor agregado muito grande, né? Que era a corda de agave. Depois que entrou o nylon, aí começou realmente a cair o preço da arroba do agave, do preço do quilo do agave, e praticamente ficou inviável a produção. Primeiro que ela, de qualquer forma, ela é um pouco trabalhosa, e a questão da mão de obra, que era uma mão de obra muito exigente da produção do sisal, do agave. Tem que ser pessoas acostumadas a trabalhar ali. Muitas pessoas perderam os dedos, perderam as mãos. É uma máquina vamos dizer assim, experiência do manuseio, tinha isso também, é novidade. Hoje com certeza iria ter problemas trabalhistas com essas máquinas. Infelizmente, e porque era o começo de tudo, né, Cajó? É o começo de tudo. A gente critica, né? Mas tinha que infelizmente acontecer isso. E o algodão, da mesma forma, o algodão era todo ele exportado, ele levava para Campina Grande, e de Campina Grande esse algodão ele era exportado para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Europa, de forma que o algodão ele também teve uma queda, e o pior do algodão foi a vinda do bicudo. Começou a ter problema, inclusive se comentava que foi uma praga que veio dos Estados Unidos e tal. Então o bicudo ele começou a atacar os plantios do algodão, que chegou um momento de disseminar o algodão na nossa região. Agora que está voltando, temos o algodão colorido, o algodão agroecológico, mas assim é menos de 1% do que nossa região produzia, e produzir com qualidade. Isso deve ter afetado muito, né, a questão, isso afetou muito a questão do crescimento da cidade. Né? Afetou. Porque Monteiro era uma rota de passagem entre Paraíba e Pernambuco, né? A gente tem uma ligação para Campinas, João Pessoa, passava por aqui, né? Isso. Principalmente por dentro do centro da cidade, né? Passava, né? Eu acho que Monteiro devia ser um ponto de apoio e parada, né? Com certeza. Com certeza. E eu acho que depois da saída do ciclo do algodão, acho que as passagens de caminhões de pessoas diminuíram, né? Diminuíram. Eu acho que sim. Antigamente, Ricardo e caros internautas que estão nos acompanhando, todos Monteiro tem uma tradição muito grande também de caminhoneiros. E todos esses caminhoneiros, eles trabalhavam praticamente só com a nossa produção, né? A produção do sisal, a produção do algodão, e isso foi cessado assim bruscamente, né? O sisal por questões de comércio, de preço, e o algodão por questão da praga do bicudo no algodão. Então, de forma que a cidade ela realmente travou, vamos assim dizer, passou aí seus pelo menos 15, 20 anos. Nós tivemos nesse período também algumas secas, né, na década já no início de 80, que foi onde veio a emergência, né, e aí a gente aqui ficou realmente sem ter um crescimento, porque a nossa cidade ela fica numa localização, na divisa, né, com o estado de Pernambuco. E só para que as pessoas tenham ideia, até na década de 60, começo de 70, toda a nossa ligação era mais com o Recife do que propriamente com João Pessoa. Interessante. Monteiro chegou a ter 3 horários de ônibus para Recife e apenas um para João Pessoa.
naquele tempo da realeza. Os pais colocavam os filhos para estudar em Recife. Praticamente eram poucos que mandavam para João Pessoa. Veio mandar para João Pessoa já no final de 60, no início da década de 70, na década de 40, na década de 50, todos os filhos iam para Recife. Essa ligação era muito forte, né? Muito forte. É tanto que no Recife, não sei se você sabia, tinha a casa do estudante dos monteirenses. Que os filhos das pessoas de Monteiro tinham uma casa do estudante, né, que era foi o meu tio, o professor José Rafael de Menezes, que teve essa ideia e juntou com a ajuda de pessoas de Monteiro que já estavam radicados no Recife, que Monteiro deu brilhantes médicos. Monteiro deu o primeiro oftalmologista do Brasil, foi de Monteiro, Dr. Rafael Sebas. Bacana isso. Ele foi formado no Rio de Janeiro, né, na década também de 10, de 20. Ele foi o primeiro oftalmologista de Monteiro. Na realidade, ele foi o primeiro médico de Monteiro. Foi o gatinho. Essa gatinha aí. Ele foi o primeiro médico do nosso município. Foi o Rafael Sebas, e depois ele logo em seguida ele fez especialização como oftalmologista, né, e ele realmente depois foi deputado. Inclusive tem a rua Rafael Sebas, que é essa rua aqui da Pousada dos Poemas, tem o nome dele. Então Monteiro teve a única cidade no país que teve ao mesmo tempo 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, é a cidade de Monteiro. Na época, só para que as pessoas tenham ideia, o estado de São Paulo, né, o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso da América Latina, o estado de São Paulo, na época, não tinha nenhum representante entre os 11 ministros. E a pequena cidade de Monteiro tinha 2. E aí passei mais barrista ainda, morando na mesma rua, um morando de frente do outro, praticamente, na mesma geração de infância, e saíram de Monteiro e foram estudar Direito na faculdade do Recife, e daí eles galgaram a parte jurídica e terminaram todos 2 como ministro do STF, chegando o Luiz Rafael Maia, que é o tio de Ricardo Maia, de Samuel, chegando a ser o presidente do STF. Cajó, aí a gente começou falando de seus avós, né? Bem bacana. E aí os filhos de seu Alcindo, né? E aí como foi essa proliferação, como foi os filhos de seu Alcindo, né? Quantos filhos de seu Alcindo teve? Mais ou menos assim, em breve, os rumos dele, né? Inclusive o seu pai, né? Isso. Os meus tios, né? Foram 9. Todos eles foram para o Recife. Todos eles foram para o Recife. Aí tem escritor, o professor que escreveu o livro, que é escritor, professor, ele foi vereador por 4 mandatos no Recife, né? Ele fez um trabalho exatamente com essas pessoas que saíram de Monteiro e ficaram radicados no Recife, com os estudantes que ele era das universidades, da faculdade onde ele ensinava. Isso, o seu tio é Antônio Rafael? Antônio Rafael. Ele foi vereador, ele é vivo, ele tem 95 anos de idade, uma cabeça perfeita, sempre visita a cidade de Monteiro. Ele é filho de Monteiro. Natural. É o dono aqui da Pousada dos Poemas, tem propriedade aqui no Tingui. Bacana. Ele é um amante da nossa cidade, assim, ele sempre que pode estar presente. Da mesma feita, o professor José Rafael de Menezes, que também foi juiz de direito, chegou a ser suplente de deputado, foi candidato a deputado federal, juiz de direito e foi secretário de Estado, membro da Academia Paraibana e Pernambucana de Letras, e que era um apaixonado por Monteiro. Ele passou os 15 últimos anos da sua vida morando em Monteiro. Qual é o nome dele? José Rafael de Menezes. É escritor, tem mais de 40 livros publicados e
Ele, assim, todos eles gostavam muito de Monteiro. Doutor Beza, qual era o Beza? É o Antônio. Antônio, é o primeiro. É o primeiro, ele chama entendi. Antônio Rafael de Menezes. As mulheres, todas elas casaram, moraram no Recife. Hoje tem Dona Carmita, que está morando em Monteiro, veio de forma definitiva. E o meu pai, ele estudou no Salesiano, né, muito famoso, Salesiano. E ele veio para Monteiro exatamente porque o meu avô, todos os filhos tinham ido morar no Recife, ele era o do meio, ali pelo meio, e ele veio para ficar com o meu avô, administrando as propriedades e dando seguimento na farmácia. Seu pai? Meu pai. Jorge Rafael. E aí, o meu avô, ele morreu, se eu não me engano, foi em 68, foi em 66, ele morreu com 70 e poucos anos, ele morreu no Recife, de decorrência de um aneurisma, e o meu pai, aí ele assumiu a farmácia e as propriedades, era também muito bem relacionado com o comércio, com a sociedade, com a população, era uma pessoa que tinha uma convivência pacífica, harmoniosa, e foi candidato em 68, numa chapa, foi candidato a vice-prefeito, o Antenor Campos, que está vivo, Antenor Campos, era candidato a prefeito em 68, e Arnaldo Lafayette era na outra chapa. Arnaldo Lafayette e seu César, que é o pai de César, pai do Dr. Vevé. E eles perderam essa eleição por pouco mais de 20 votos. Essa é a histórica eleição, né, de que teve Arnaldo Lafayette, né, versus Antenor Campos. Isso. E no caso seu pai vice. Era o vice. Era Jorge. É bacana. Isso, acho que foi a primeira eleição que minha mãe votou. Isso foi em que ano? 68. 68. 68. Minha mãe fala, foi a primeira eleição que eu não era vivo nessa época, mas a gente... Eu já já era jovem, né? Era jovem, ele tinha algo em torno de 40 anos de idade, né? Meu pai nasceu em 35, então ele tinha menos de 40 anos. E foi uma eleição assim muito acirrada, tanto que foi uma eleição que você perde por 20 votos, um empate técnico ali, né? Praticamente. E 4 anos em seguida, ele é eleito prefeito da cidade. Entendi. E ele já sai com a cabeça da chapa, então? Já sai da cabeça da chapa. Quem era o vice de... Antônio Nunes. Antônio Nunes. E depois veio ser prefeito e tal. Interessante. E meu pai foi prefeito, então, foi eleito... Foi em que ano mais ou menos, Jorge? 72. 72 ele foi eleito prefeito de Monteiro, né? Então foi o segundo Menezes a ser prefeito. O primeiro disse seu avô, no caso, né? Seu Alcindo, né? Isso. Entendido. E ele fez uma administração que ainda hoje é reconhecida, as pessoas que têm aí seus acima de 50 anos, 60, 70 anos. 72 a 76. De 72 a 76. Né? E aí ele fez também muitas lavanderias, o abrigo, o hospital foi inaugurado na gestão dele, o Hospital Santa Filomena, que Monteiro não tinha. A escola estadual José Leite de Souza foi inaugurada na gestão dele, o Cruzeiro na gestão dele, aí começou a ter as repetidoras de TV que nós não tínhamos. Então ele é uma modernização que trouxe para a cidade, né? Modernização que trouxe para a sociedade, para a nossa cidade. Na zona rural ele fez, ainda hoje eu passo, olha assim, está bem apagadinho, mas ainda tem lá a administração Jorge Menezes, poços, né, vários poços artesianos, aqueles poços profundos, ali mesmo na Cacimbinha tem um poço que foi na época do meu pai, que era aqueles poços que eram construídos pelo Denox. Denox, né? Denox. Eu sei, qual é esse? Tem um poço, tem uma caixa d'água de concreto. Exato. E o bebedouro para os animais conheço esse beber, poço. e tem uma coberta de laje. Exatamente. Tem vários locais. Isso foi nos anos 70, né? Isso nos anos 70. Tudo no governo de Jorge Rafael. Aí a Barra de São José foi construída na gestão do meu pai.
a barragem de São José, e o projeto do açude de Poções, que teve início, aliás, foi inaugurado em 82, o açude de Poções. Muitas obras. Lá na gestão, no início da gestão de Antônio Nunes. Só lembrando, pessoal, que naquela época a eleição era ter um mandato só de 4 anos, né? Não tinha reeleição, não. Não tinha reeleição. Não. Aí, Cajó, aí depois... Aí, em 82, entra Antônio de Souza Nunes. E aí houve uma modificação, porque foi no período ainda do regime militar, a transição, né, de 82 para 86, e aí houve uma prorrogação do mandato. Porque foi quando estavam sendo feita a Constituinte, em 88. Então esse mandato inicialmente ia ser de 82 a 86, ele passou de 82 para 88. A eleição foi em 88. Entendi. Que foi o ano onde nós tivemos a nossa Constituinte, nossa Constituição. Entendi. E aí em 88 foi eleito Francisco Nóbrega, Dr. Chico. Dr. Chico. Então o Dr. Chico foi o primeiro após a Constituinte, não é isso? A Constituinte. Entendi como é. Então, na mesma época, porque a eleição foi dia 15 de novembro e a Constituinte também foi no final do ano. Já votava naquela época já? Votava não. Mas já tinha noção, já estava com tinha noção, já. Eu nasci, no ano que eu nasci foi o ano que meu pai foi eleito, então eu nasci besta de política. nasci dentro da política. E a eleição de 88, ela foi uma eleição muito acirrada também, porque eram 2 jovens, era meu irmão candidato a vice, com 20 e poucos anos, Fred Menezes. Fred era o candidato a vice, e Dr. Chico, médico, pouco tempo de formado, na cidade de Monteiro, devia ter ali seus menos de 10 anos de formado, contra 2 candidatos fortíssimos. Nilo Feitosa, deputado estadual com mais de 5 mandatos, e Evaldo Brito, que tinha sido também deputado estadual, estava morando em Olinda, mas que já estava, fazia 1 ano ou 2 que estava vindo para Monteiro, né? E então era uma chapa fortíssima. Filho de Silva Brito, né? Silva Brito, embora que nessa eleição teve Silva Brito foi candidato. Silva Brito também foi candidato. 88. Em 88. Ele já tinha aí seus 84, 85 anos, mas seu Silva sempre foi candidato. Desde 1958 até 1988, praticamente todas as eleições que ele pôde ser, ele foi candidato. Ganhando ou perdendo. E quando foi candidato e o filho dele contra ele? Saiu 3 nessa época? Saiu 3 candidatos. Nessa época. Ele foi candidato mesmo a família sem querer, mostrando que ele não tinha chance. Foi candidato. Ele foi candidato, na realidade, Ricardo, quem ia ser o candidato era meu pai. Que meu pai sempre foi do MDB, que era o PMDB. Entendi. E só que na convenção do partido, meu pai não tinha maioria e o partido indicou o Silvio Brito para ser o candidato. Então o doutor Chico foi candidato pelo PL naquele tempo. Chico e Fred foram candidatos a prefeito e vice pelo PL e saíram vitoriosos numa eleição muito... foi um divisor de águas, assim, vamos dizer, das eleições. Né? Que aí começou era o Balacatrevagem, né? E foi a campanha do verde e branco. Quer dizer que um lado representava uma classe, o outro, né? Entendi agora. Era o PDS, que era o Nilo Feitosa, era pelo PDS, e Silvio Brito pelo MDB, só que o Silvio Brito na época teve pouco mais de 300 votos. Mas ele não era bem cotado, não. A disputa era mais Nilo e Chico. A disputa era Nilo e Chico. Qual foi os anos que o Silvio foi prefeito de Monteiro? Ele foi prefeito no final de 50, ele foi prefeito na década em 78, ele foi prefeito. Depois do seu pai? Depois do meu pai. E foi prefeito também em 64, 65. Ele foi prefeito 3 vezes, Silvio Brito. Entendi. Foi prefeito 3 vezes. Aí vem isso aí, eu ainda tenho uma lembrança, uma vaga lembrança, e tenho muita felicidade de ter essa lembrança, né? Eu acho que era as carreatas de Chico, isso. Se eu estiver enganado. Fred, seu irmão, eu me lembro
dele ainda frequentando a visita nas zonas rurais. Meu pai apoiava Chico na época. Isso. Fred bem novo, bem jovem. Fred tinha o quê? Uns 24, 25 anos. 24, 25 anos. Então Jorge abdicou de ser candidato ao lado de seu Silva. Isso. Abdicou. Não foi ele meu pai. O próprio Jorge não foi o vice de Chico. Porque meu pai estava afiliado ao MDB. Ah, entendi. E não tinha a legenda. A legenda que era Silvio Brito. Eu ainda tenho essa lembrança de um Jeep que o Dr. Chico tinha, era um Jeep, se eu não me engano. Ele tinha um Jeep, tinha um Corcel. Eu me lembro desse Jeep. Ele fez a campanha no Corcel, né? Tinha um Chevette, que depois desse Chevette ele doou a Catrevade, que era o Chevette da Catrevade. E foi uma campanha bonita, né? Era uma campanha, as cores eram verde e branco. Muito musical, né? Muito musical. Eudimar Raposo, fazendo aquelas. Era o locutor oficial, cantava a bandeira branca. E dia de domingo, Monteiro nunca tinha visto arrastão, dia de domingo. Foi quando começou a ter os arrastões. Né? As pessoas eram a pé pelas ruas, tiravam a algaroba, as folhagens verdes e eram balançando. Então foi uma eleição muito bonita, uma eleição dura e que... Eu tenho essa lembrança, ainda um bandeirão grande, verde e branco, o pessoal de baixo, né? Isso. A eleição do Dr. Chico foi muito bonita, aquela eleição, muito bonita mesmo. E foi uma eleição que movimentou assim, as famílias, movimentou a cidade, de forma que Chico foi prefeito de 88 a 92. Quando é em 92, aí volta Antônio de Souza Nunes a ser prefeito, em 92, o meu pai sendo vice. O meu pai, essa daí eu já tenho uma lembrança. Foi candidato, foi o vice de seu Toninho. E aí foi de 92 até 1996, que foi quando se buscou ter um consenso novamente. E aí foi onde surgiu o nome de Carlos Batinga. O Cajó, nos anos entre 88 e os anos 90, a gente pode se dizer que era uma política, ainda fazia parte da política antiga ou já tinha sido a política moderna, né? Já era uma política moderna. Porque era uma época muito polêmica de política. Né? Eu sempre digo que foi na eleição de Chico que entrou assim, a parte moderna da eleição. A parte moderna. Isso. E tinha aquilo, o livro pegando fogo, né? O fogo, né? Tinha as caixas das bombas, né? Exato. Foi muito acirrada a eleição, né? Foi uma eleição muito acirrada. E a partir daí, a partir de 96, houve um tipo de um consenso de vários partidos e houve a indicação de Batinga, que não era político, era como ainda hoje é, né? Um engenheiro bem sucedido, morando em João Pessoa, mas com propriedade na cidade, com a família radicada, os pais aqui na cidade de Monteiro, comerciante, o senhor Natanael, dona Terezinha. E houve essa busca de ter um candidato da nova política, né? Entendi. Trazer um engenheiro, e Valmir foi o vice. Então, Batinga, aí já começou a reeleição. Quando Batinga foi eleito, o Congresso houve uma modificação e passou a ter reeleição. E aí ele foi reeleito em 2000 a 2004. Essa época de Tonho Albino, eu tenho uma lembrança, né? Foi a época que o pai foi vereador, né? Você foi candidato também, não foi? Fui. Eu me lembro, por causa que acho que você só foi lançar para completar a chapa, assim, tipo, você se dedicou? Não, eu ia ou você se empenhou mesmo? Não, eu lancei a minha candidatura porque logo em seguida houve um consenso de meu pai ser o candidato a vice. Ah, entendi. Entendeu? Aí eu tive que... já estava registrada a candidatura, mas aí eu não tive como... por questões de espaço. Né? E você bem jovem também? Você ter a indicação do vice, do vereador, disso aqui, depois eu ficava muito em casa, vamos assim dizer, né? Entendi. E aí meu pai foi eleito vice-prefeito e... Tu tinha um pouco de 20, né, anos assim. Quando eu fui candidato eu tinha 18 anos. 18 anos. Então fosse votando e... votando o primeiro voto foi em tu mesmo. Os Cajó tem veia mesmo. Tem veia política, viu? Aí viemos 96, né? Era assim, era umas políticas diferentes, era arrastões, né? Era. Aí foi quando entrou, ele era vereador,
teve muita coragem de ter sido candidato contra, assim, foi Raul Formiga. Raul Formiga lançou a sua candidatura, que foi importante, hoje é que a gente vê que era importante, né, de ter tido uma oposição, e ele não logrou êxito, mas Raul saiu fortalecido, tanto que com 4 anos seguintes ele foi candidato novamente foi a mesma chapa dos candidatos, as cabeças, Batinga e Raul. Foi meio arrochada a primeira, né? A primeira foi. A primeira de Raul e Batinga foi bem mais apertada, né? Uma diferença de 600 e poucos votos, num eleitorado de mais de 15 mil eleitores. Foi uma eleição que veio ser decidida realmente na reta final. Cajó não quis mais prosseguir. Jorge, como foi vocês aí? Você não prosseguiu mais candidato a vereador, né? Não, você já tá... Não, aí foi o meu irmão. Foi Fred, foi Fred, 96, né? Fred foi vice. Quando ele entregou o vice a meu pai foi vice em seguida de Fred. E quando meu pai saiu de vice, Fred assumiu como vereador. Isso. Chegou a ser presidente da casa, não foi? Presidente da casa. Exatamente. Aí, Fred, e você continuou no apoio político? No apoio político. Se preparando. Tu já tinha uma imaginação que ia ser candidato o próximo? Não. Eu nem pensava mais em ser candidato. Nem pensava. Nem pensava mais. Eu comecei, quando foi, Batinga passou os 8 anos, né? Aí veio a eleição de doutora Lourdinha, e quando veio a eleição da doutora Lourdinha, era doutora Lourdinha e João Henrique. Exato, sim. Foi eleição também... 2004 foi? 2004. Bem badalada, né? Bem badalada. Naquela oportunidade, eu coordenei parte da campanha, uma parte da campanha de João Henrique, e quando terminou a campanha, o doutor João Henrique ele ficou com as indicações dos cargos do governo do estado. E aí eu tive a oportunidade de ser indicado para a 5ª Gerência de Saúde. Me lembro. Você fez parte também. E aí eu fiquei na 5ª Gerência de Saúde, depois da eleição de doutora Lourdinha, que fez uma excelente administração. Doutora Lourdinha trouxe diversas obras. Hoje a faculdade que nós temos, a UEPB, foi graças a um trabalho da doutora Lourdinha. O IFPB também foi um trabalho de bastidores, né, que às vezes não vem durante a gestão, mas vem logo em seguida, mas veio por conta de um trabalho que a doutora Lourdinha fez. Entendi. De forma que ela não conseguiu a reeleição, foi eleita doutora Edna, e eu aí fui secretário de diversas partes. Fui secretário da administração, do planejamento, passei um tempo na agricultura, fui secretário da infraestrutura, e aí eu me credenciei para ser candidato a vice. Você foi vice, aí você já tinha passado pelas instituições, né? Isso já era uma preparação, né? Você já tinha pretensões de ser vice e esse convite surgiu? Já foi durante a administração da doutora Edna, foi durante essas passagens nas secretarias. Eu me dava bem com os vereadores, com os secretários, com os presidentes de associação, eu conheço o município Eu já sempre tive essa boa relação, né? do Jabitacá, a Pitombeira, a gente conhece. E quando aí foi feita uma pesquisa, surgiu o meu nome e a indicação. Aí você, 2 mandatos. Não, o primeiro vice foi do Dr. Eugênio. Dr. Eugênio. Dr. Eugênio. Foi o primeiro vice de doutora Edna, né? Foi. Eu jurava que era você. Foi. Não, nesse tempo eu ajudava na coordenação da campanha e era gerente de saúde. E quando no primeiro mandato eu fui secretário dessas pastas, né? Houve um rompimento político do Dr. Eugênio com a doutora Edna, e quando ela foi candidata à reeleição, aí a indicação foi a minha. Você passa 4 anos como vice, aí depois você... Aí sai para vereador. Você é vereador. Aí você disse assim, não, vou permanecer agora dentro da política, vou voltar, né? Aí permaneci. Mas também você teve uma preparação, né? De 92, aí tu foi vereador Aí permaneci. Mais de 10 anos depois.
15 anos depois. Não, aí você teve um leque de aprendizados, né? Tive. De aprendizado. A política é uma aprendizagem, né? E você é um dom. Você está ali para servir as pessoas. E cada um, eu sempre digo, nós temos 3 vereadores lá, cada um tem a sua forma de trabalhar. Tem a sua forma, né? E tem a questão assim, hereditária do sangue, né? Os Menezes sempre tiveram uma representação política dentro da cidade de Monteiro. Né? É verdade, com certeza. Isso é bem interessante. Tem vários parentes, desde os Gomes, que foram prefeitos, que foram vereador. Darcílio Gomes foi vereador, acho que 5, 6 mandatos. Vocês se cruzam com Gomes e Torres, né? Gomes, Torres, Rafael. Sua mãe? Minha mãe é Torres. É Torres, né? Ela é neta do Francisco Alcântara Torres, que foi prefeito de Monteiro. O bisavô dela foi prefeito de Monteiro, foi o segundo, o Francisco José de Torres. Que são proprietários, ainda hoje tem. Ali onde você tem uma propriedade, mais em seguida um pouco, tem uma fazenda que é muito conhecida ali no Vale do Pajeú e aqui na cidade de Monteiro, que é a Serra da Carnaíba. Sim, sim. Que é a Carnaíba dos Torres, a Serra da Carnaíba. Quer dizer, nossa, que ainda hoje tem. Quer dizer que você tem família? Tem, ali é tudo família. Eu sou pai, o prefeito de Engazeiro, o prefeito que é Luciano Torres, o prefeito de Guaraci, que é Zéinha Torres. Todos são primos. Ah, bacana. Então, a veia se alastrou entre, como é que se digamos, Torres, Menezes e Gomes. E aí vem Teixeira, vem os Vasconcelos. Vai chegando. Vai chegando. Interessante isso. E todos vocês têm sempre essa veia política, né, Cajó? Tem essa veia política. Interessante isso. Tem essa veia política. Você vê, tem 2 irmãos que são primos meus, né? 2 irmãos que são prefeitos. Um é de Guaraci, prefeitos atuais agora. Um é de Guaraci e o outro é de Engazeira. Engazeira é uma cidade antiga, tradicional. Antônio Rafael foi vereador em Recife. Quantos mandatos? 4 mandatos. 4 mandatos. Não é fácil não. Você tem 4 mandatos. A eleição lá é dura, porque a concorrência é grande. Dizem que tem uma rua, que é Rua do Monteiro, no Recife. Tem. Quando foi em 90, aí na administração aliás, em 88, já no final do governo de Antônio Nunes, o meu tio era vereador lá, o prefeito do Recife era Joaquim Francisco, o governador de Pernambuco era Roberto Magalhães, e tem um tio meu que ele tá morando, inclusive aqui em Monteiro, já faz uns 10 anos que ele mora, é Dr. Humberto Menezes. Dr. Humberto ele é engenheiro, morava em Brasília, um engenheiro de renome nacional, inclusive muito amigo de Batinga. Ele era diretor do GEIPOD e foi através dele que conseguiu termos esse contorno na cidade de Monteiro, que antes os caminhões, os ônibus passavam dentro da cidade. É interessante, isso o pessoal sempre falava isso, eu não alcancei. Passava dentro da cidade, eu alcancei ainda isso aí. Mas, cara, se fosse hoje, seria melhor pra gente passar dentro da cidade? Não. Acabava com a cidade. Acabava com a cidade, né? Acabava. Primeiro a questão de acidentes. Depois que, na época, houve quase que uma intervenção, porque a igreja estava começando a ter rachaduras. Porque passando aqueles caminhões pesados, quando ele freava no quebra-mola ali, quer dizer, Monteiro hoje não comportaria de forma alguma. Tanto que a última cidade que veio ter contorno foi Sertânia, e Sertânia ela parou no tempo, assim, né? Um bom tempo. Agora é que veio ter um contorno de Sertânia, 3, 4 anos lá. Realmente. De forma que esse contorno, e aí Monteiro agora que está crescendo ali é valorizadíssimo. Né? Ali aquela área, ali hoje toda de comércio, de oficina. Avenida Recife para Recife. E aí foi onde criou a Avenida Recife, e aí foi feita uma troca. Né? O meu tio, o vereador, disse ao prefeito: é o seguinte, eu vou conseguir lá com a Câmara de Monteiro aprovar um projeto de lei criando a Avenida Recife, e aqui eu vou apresentar a Avenida Cidade do Monteiro. Bacana. E é uma das principais avenidas de Recife, com um trânsito enorme. E o prefeito do Recife veio, o governador Roberto Magalhães veio inclusive para essa inauguração desse asfalto. Isso é muito interessante, viu? Isso é uma história bacana, que muita gente de Monteiro não sabe, né? Às vezes tem essa pergunta: por que cidade do Recife, né? Acha por causa que é do sentido de Pernambuco, eu também achava isso.
Não, entendeu? Eu achava isso. Isso, se eu não me engano, eu vi no Monteiro 150 anos na Câmara, né? Acho que não foi você mesmo, foi 150, né? 150 anos, né, de Monteiro, né? Eu acho que foi você mesmo que falou isso. Eu disse, poxa, eu não sabia disso, que eu sou fã de história, né? Eu sou historiador de nascença. Eu nasci historiador. Dentro de mim eu nasci historiador. Apesar de formação não ser, mas eu nasci historiador, né? Aí, quando você falou aquilo ali, eu disse, é bacana que isso é história porque ninguém sabe. É isso. Tu conhece a Rua do Monteiro lá em Recife? Isso. Isso, né? Isso. Fica perto da Caxangá. Não é uma rua desprezada, não. Não, é uma avenida. Ah, uma avenida. Então o cara considerou, viu? O prefeito considerou muito. É uma avenida. E muita gente do Monteiro que vai ao Recife, passa nela, é bastante movimentada, né? E eles tiveram consideração, inclusive passaram o final de semana aqui. O governador de Pernambuco, o prefeito Joaquim Francisco, ficaram na casa de Dona Elita, Sadia, Elita, teve um almoço lá. O presidente do STF, ministro Luiz Rafael Maia, veio ao Monteiro nessa inauguração do contorno e da denominação da rua. Que bacana. Inclusive é porque aí com o tempo, ali no contorno, quando a gente chama Manzuá, ali tinha um púlpitozinho ali, tinha uma placa, né, dizendo o ano da inauguração, o dia, as autoridades que estavam presentes e denominando ali a Avenida Cidade do Recife. Que bacana, rapaz, que bacana. Monteiro tem muita história, né? Tem muita cultura, né? Tem. A gente é rico em várias dimensões, né? Várias dimensões. A gente olha, você é um cara que gosta muito de agricultura, né? Você gosta muito de agricultura, né? Como eu também gosto, a gente tem esse lado. Cajó também é eclético, né? Tem um lado fazendeiro de Cajó, né? Monteiro tem um destaque muito grande na caprinocultura, né? Pra você ver, né? A nível Nordeste, eu acho que aqui. Muito produtor de leite. Muito. Monteiro é o maior produtor de leite do Brasil, é a cidade de Monteiro. E quando o governo do estado, isso foi através de um programa que Batinga ele ajudou muito na época e teve o apoio do SEBRAE, do falecido Dr. Aldemário. Dr. Aldemário era uma sumidade na capinocultura. E iniciou, a gente começou tirando 20 litros de leite de cabra, né, os produtores tudo junto. E hoje Monteiro é uma referência e foi uma pungência para a agricultura. Exatamente. Que as pessoas produzem, né? E eu também gostaria, Ricardo, de destacar que quando, voltando aí um pouco, que eu tive uma lembrança agora, que Monteiro, na época que meu avô foi prefeito, ele conseguiu, junto, naquele tempo, ao Ministério da Agricultura, trazer a Embrapa para Monteiro. Embrapa. Né, que era a fazenda da Embrapa. Né? Embrapa, bacana. E era uma fazenda experimental. Naquele tempo trabalhava seu Narciso, o avô de Marcos Aurélio, de Cunha. Os Vasconcelos. O seu Narciso, que era Narciso Aleixo, ele trabalhava na Embrapa, na fazenda do Ministério da Agricultura. Tinha agrônomos, e ali foi quando começou a ter produções, né, do agave, tanto que ainda hoje tem. A única reserva, vamos assim dizer, de agave cuidada e protegida é na Embrapa. E aí teve o gigilim, teve o girassol, teve a mamona, né? E ali é um potencial ali que eu tenho o sonho de ver aquilo ainda crescer muito ali como um centro experimental, que ali tem uns 70 hectares aquela área ali. Ela vai já quase no pé do Cruzeiro. Bacana. Pegando ali próximo hoje em dia da transposição. Então, ali eu acho tem uma mãozinha dos Menezes também. Ali tem. Ali meu avô, ele comprou, com recurso do governo, ele comprou aquela propriedade, que aquela propriedade era do município, ali a fazenda era do município, e quem depois era o agrônomo, acho que ele era agrônomo, quem tomava, era o gerente, era Dr. Djamar. Exatamente, eu já vi falar muito. O Djamar é uma figura bem... Era.
famosa, bem conhecida em Monteiro. Doutor Djalma. Cajó, e a gente, querendo ou não, a gente dividiu em blocos, né? O Cajó atualmente, né? Os seus planos, seus projetos futuros, como é a política atual, né? Agora, ao lado, né, da prefeita Ana Lorena, né? Isso. E como é como é que está o Cajó agora nesse momento? Digamos, tanta experiência familiar, tanta experiência de trabalho, que você é muito capacitado para ser político, viu? Obrigado. A gente faz um trabalho junto com as associações. Eu sempre nos domingos visito as associações. Eu trabalho muito com projetos. Eu tenho mais de 70 projetos apresentados na Câmara. Grande parte já foram sancionados pelo prefeito. Vai desde projetos da valorização do casario, por exemplo, de Monteiro, como na parte de esportes, foi através do nosso projeto do GEM, que é os Jogos Escolares do município, que foi agora há pouco, foi do nosso projeto. Projeto na área da educação, aluno nota 10, na área da saúde, a questão da acessibilidade, a questão de prioridade dos exames para vários tipos de pessoas acometidas de doença, na parte da educação, a questão de garantia da vaga da creche para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, foram vários projetos que nós criamos e estamos ainda ali. Eu tive a oportunidade de também ter sido, no período de 2 anos, presidente da casa, e deixei a minha marca, deixei o meu trabalho e fui um dos únicos que conseguiu aumentar a votação de uma eleição para outra, mostrando que a gente está no caminho certo. E ali são 3 vereadores unidos, ali, independente de quem possa estar votando ou acompanhando politicamente, mas ali hoje a cidade de Monteiro ela tem os vereadores assim comprometidos com a sociedade, tanto da cidade como da zona rural. E a prefeita ela tem feito um trabalho magnífico, né? A prefeita tem tido um ibope muito grande, uma jovem empreendedora, sabe administrar e que está fazendo a cidade de Monteiro crescer. Muitas obras, calçamento, melhoramento, resgatou São João da nossa cidade. Ela realmente é uma prefeita que... É isso que eu ia te fazer essa pergunta, carinho, né? Assim, como é trabalhar com a Ana Lorena, né? É uma pessoa... Hoje mesmo eu tive a oportunidade de estar com ela. É uma pessoa acessível, é uma pessoa meiga, é uma pessoa que sabe tratar, é uma pessoa que sabe dar um não, sabe dar um sim, que tem resolutividade, que sabe resolver as coisas, entendeu? O que dá, o que não dá. Olha aqui, ou quem estiver tratando com ela, isso não dá certo agora, mais para frente eu não posso atender nisso, posso atender naquilo. Ela é uma pessoa que realmente tem tido uma iluminação muito grande. Ela é uma figura bastante carismática. Tem um carisma muito grande, né? E a gente faz parte do bloco de apoio, eu com mais vários vereadores da casa, ela tem uma maioria, praticamente ela não tem oposição hoje na Câmara, exatamente para todos os projetos que é enviado pelo Poder Executivo. Agora há pouco foi enviado um projeto, todos os projetos eles são aprovados por unanimidade, exatamente porque são poderes independentes, mas ela tem o respeito, tem o carinho e nós temos a gratidão pela gestão da prefeita Lorena. Eu acho interessante, né, que eu sou um bastante observador, né, tem o meu lado sociológico, né, que eu, no caso, defendo. A Lorena eu achei muito interessante, né, há 2 anos atrás, né, essa campanha foi muito diferente, né, resgatou muito a questão musical. Eu acho que aquela vez do Dr. Chico, né? É verdade. O Dr. Chico, né, quando a gente começou a andar pelos arrastões, começava a observar os arrastões, eu ficava observando, fazendo uma comparação, assim, né? Os arrastões, a música, o povo, a alegria, né? Era bem diferente, não foi? Diferente. Lorena trouxe uma política diferente. A gente tem uma campanha maneira. A gente chama campanha maneira. Tem aquele que às vezes eu já participei de várias campanhas, e ultimamente a gente tem tido a cada 2 anos, né? Que é estadual municipal. Tem períodos de campanha que são pesados, né? Exato.
que tem assim um A distanciamento. gente não vai citar, não, mas a gente mais ou menos estamos tendo uma telepatia. Qual foi umas pesadas, principalmente nos anos 2000, nós tivemos umas campanhas né? pesadas, e aí começa a ter a desunião, inclusive, da família, dentro de casa. E é um período que não é bom para a cidade. Né? Exatamente. Atrapalha até o comércio. Não é bom. E a gente teve com Lorena, assim, uma campanha maneira. Uma campanha tranquila. Unificada. Sem agressão. Foi. Cada um independente vota em quem quiser, seja funcionário, seja comerciante, seja fazendeiro, seja agricultor, seja o que for, a pessoa está. Assim, eu tenho uma visão muito democrática, principalmente aqui no meu programa, né? Sempre eu falo de política abertamente, sem agressividade nenhuma. Não tenho problema nenhum também de falar em política, porque eu também vejo o lado romântico, o lado histórico da coisa, né? E o lado democrático, porque aqui a gente está aberto a todos os partidos A, B, opiniões, religiões, crenças, que a gente estamos no mundo, que a gente tem que ter o conceito, que a gente tem que respeitar, principalmente a opinião do nosso próximo, né? E quando eu faço essa visão, impõe essa visão de política, principalmente da mudança que a gente tivemos aqui em Monteiro, né? Como você disse, tivemos uma campanha suave, maneira, sem aqueles nervos à flor da pele, né? Que a gente tivemos campanhas tensas aqui. Teve. Certeza. Digamos, a de Nilo com o Chico foi muito tensa. Foi tensa. Tem as polêmicas, né? As brigas. Foi tão tensa que foi pré e pós. Pós-campanha ainda ficou ali 1 ano ou 2, ainda trazendo, sabe, Então, inflado não foi assim, tinha aquela extensão, né? Era, mas também foi mais. Foi menos. Aí a gente teve uma marcante, né? Acho que 2004 também marcou, assim, teve uma campanha mais tensa, né? Foi. E outras e mais outras, né? Mas muito interessante, Cajó, muito interessante, né? Cajó, tuas pretensões futuras? Eu sempre digo o seguinte: nós fazemos parte de um bloco político que tem conquistado, tanto a nível municipal como a nível de Estado, nas eleições agora que nós tivemos há poucos meses, né, no Estado, quase dias, né, há pouco, 2, 3 meses que tivemos no Estado, o grupo da prefeita Lorena saiu mais uma vez vitorioso aqui na nossa cidade, e isso mostra o conjunto, o trabalho. E eu digo sempre que eu estou à disposição do grupo, e tenho certeza que não só eu, como todos que fazem parte do grupo, está à disposição. Né? E ainda falta 1 ano e meio para que possa ser decidido quem os pretensos candidatos, quem pode ser candidato. Eu estou à disposição. Eu disse isso a ela. O seu currículo já foi exposto aqui. Eu estou à disposição. Eu não irei fazer questão se não for. Está entendendo? Eu sou o grupo. Mas a gente está à disposição do grupo para estar dando sugestão, para estar participando, porque eu acho que esse grupo da prefeita Lorena, ele ainda tem muito a contribuir com a nossa cidade, com a nossa região como um todo. E Lorena, ela com certeza, ela não vai, quando terminar o mandato, ela não vai se acomodar na política, ela tem realmente voos próprios, ela tem realmente assim, uma capacidade muito grande de agregar. E eu já estou falando isso até inclusive a nível de Estado. Você vê que Monteiro perdeu muito por nós termos tido uma briga, vamos assim dizer, política a nível de Estado, e a gente passou ali 8, 10 anos sem ter o apoio do governo do Estado. E foi através de Lorena que teve novamente esse entrelaço, junto já ainda no governo de Ricardo Coutinho, depois no governo João Azevedo, e começou a vir ações do governo para o município de Monteiro, melhorias para a nossa cidade. E hoje Lorena, ela é respeitadíssima a nível de Estado junto ao governador. Ela hoje não precisa de, vamos dizer assim, de atravessador, de um deputado ter que levar a Lorena para falar com o secretário de Estado ou com o governador. Ela vai direto. Na hora que ela liga, na hora que ela manda uma mensagem, na hora que ela vai no palácio, que ela vai em alguma obra, alguma inauguração que o governador esteja presente, ela
fala direto com o governador, porque ela tem esse respeito com Eu vou tentar trazer a Lorena para cá, viu? Se a senhora com certeza. Ela na hora que você convidar, ela com certeza. Ela é uma das convidadas para o meu programa, sabe? A Ana Lorena. A Lorena também não só é política, tem muito lado histórico, né? Com certeza. Assim, de Dr. Chico. Isso, e o avô dela, o seu Josa Leite, foi deputado estadual, foi prefeito de Monteiro. Inclusive era vizinho nosso ali da farmácia, da casa da farmácia. Era um fazendeiro, o seu Josa era um dos maiores fazendeiros que já houve na nossa terra. Um homem respeitadíssimo, um homem querido e um administrador de mão cheia. Para quem não conhece, seu Josa é José Leite de Souza, que é o colégio José Leite de Souza, né? Isso. Que muita gente não sabe. Na linha do Bom Jesus, ali a fazenda do Bom Jesus. A gente ali daquele trecho, a gente conhece ele por seu Josa. José Leite. Até hoje eu chamo José Leite. Nunca tem o seu Josa. Nós vamos passando, o pessoal diz, aí tem o seu Josa. Né? Exatamente. E muita gente que não conhece José Leite de Souza. Isso. É muita história, Monteiro. Eu paguei no Sueita, de Rita Isabel, de Zé Flávio. Justamente. Esse pessoal faz tudo. E outros, mas eu digo esses que moram aqui na nossa comunidade, que no dia a dia as pessoas se encontram. Faz parte da nossa história, faz parte da nossa história, com certeza. Eu estou muito feliz, né, nesse bate-papo de hoje, né? A alegria é toda nossa. Infelizmente a gente está chegando ao fim, né? E a gente deu uma viajada tanto na história política, como a gente prometeu aos nossos telespectadores, né? Que a gente ia dar uma volta pela história política do Monteiro, pela chegada dos Menezes. Isso. Falou do seu pai, falou do seu irmão, e você expôs seu currículo, né, que muita gente também não sabia, né? O Cajó também é historiador, né? Sou formado em História. Formado em História. Isso. Também entendo da terra, técnica agrícola também. Técnica agrícola. Tá vendo? O Cajó é um cara muito capacitado, muita gente às vezes não sabe, né? A gente tem. Também é fazendeiro, gosta de cavalos, né? Gosto. Ele dá uma... Sempre quando eu vou pro sítio para nós demos umas andadas, né? Exato. E é isso. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade da gente conversar com os internautas, com os milhares que estão nos acompanhando e que vão ter a oportunidade, se não ao vivo, mas depois ficar lá e assistir, né? Eu estava vendo no canal do YouTube, né? Vai ter essa oportunidade e com certeza não vai ser a última. Na hora que você me convidar, eu aqui vou dar só um spoiler, né? A gente pode na próxima falar sobre Monteiro 1911. Certo? Rapaz, aí vai ser, tema, viu? como vai ter que ser uma hora de programa, eu vou só o tema, né? Você já me toquei no tema já. Tá certo? Sobre 1911, né? E que o título que é do livro do Guerreiro Togado, o título do capítulo, Júnior, era Ricardo e Casimiro, era o dia em que Monteiro amanheceu gemendo debaixo de bala. Rapaz, você falou 11 e já me toquei, viu? Esse tema é um tema muito rico. Ninguém debate o Guerreiro Togado. Ninguém debate, digamos, Augusto Santa Cruz. Eu estou curioso, viu? Isso. E ninguém só para ter uma ideia, a gente não vai se alongar disso aí, mas só para ter uma ideia, Monteiro passou 6 anos, repare bem, Monteiro passou 6 anos sem construir uma casa sequer após esse acontecimento. Vixe Maria. 6 anos sem ter uma construção na cidade. A cidade parou, muita gente foi embora com medo dos acontecidos, muita gente foi embora. Já é outra intimidade que eu não sabia. 6 anos sem construir, o mato cresceu em vários cantos do centro, que os animais pastavam no meio da rua. Até o padre abandonou a paróquia. O negócio foi carregado. Veio depois, uns 3 ou 4 meses. Aí o bispo, peraí, você não vou tirar. Olha, pessoal, essa história aí eu não vou deixar ele falar mais não, viu? Vou deixar o povo curioso, que Cajó vai vir de novo pra cá. A gente vai vir com essa pauta
digamos, do Guerreiro Togado. Vou logo antecipar, viu? E essa pauta muito maravilhosa. Essa pré-história que ele começou a falar, esse prézinho aí, já foi muito interessante. Cajó, você está convidado, a gente vai marcar uns dias aqui, vamos deixar o povo na expectativa. Exato. E a gente vai fazer uma discussão, uma leitura. É verdade. Uma leitura. Eu trago o livro. Você traga o livro, a gente marca os pontos e a gente discute. Isso é muito bom, isso é muito rico. Muito rico. Pedro Nunes ele passou 8 anos estudando, assim, para fazer esse livro. Pois é, Cajó. Pesquisando. Vou te agradecer demais, agradecer de coração. O pessoal que está em casa, por favor, vá lá na internet, como se diz um adulto, vá lá no YouTube, entre lá no Cariris Podcast. Digita lá, Cariris Podcast, você vai encontrar essa entrevista que eu fiz com o Cajó, você vai encontrar ela lá no YouTube. E ative todas as notificações, tem um sininho, se inscreva, pelo amor de Deus, pessoal. A gente está precisando de inscrito, viu, no canal da gente. Também a gente tem nossa página no Instagram. Você vai lá no Instagram, a gente tem alguns cortes, fotografias, nossos bastidores aqui. Vai lá no Instagram, segue lá e nós vamos estar contribuindo demais com a gente. Para a gente resgatar essa história de Monteiro, né? Essa história que a gente bacana, essa história bonita que o Cajó veio aqui. Para a gente finalizarmos o ano, né? Muito feliz, a gente teve um ano muito bom, o Cariris Podcast cresceu muito e principalmente com essas histórias, né? Essas histórias que engrandecem mais e a gente faz registro. Vão lá também na minha rede social, ricardooliveira.agro no Instagram ou no Facebook, Ricardo Oliveira. Então a gente vai distribuir em todas as plataformas essa entrevista com o Cajó Menezes, falando da nossa cidade de Monteiro, falando da nossa política. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e vamos lá, daqui a pouquinho já está no YouTube já, viu? Um abraço.